A paz, queridos, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, se cuidando, né? Que é o mais importante, e debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria meditar com os irmãos uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração já há alguns dias e quero deixar aqui para a meditação nossa nessa quarta-feira, que é a parábola da moeda perdida, né? Ou a parábola da dracma perdida em algumas versões, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15 e o verso 8, que diz assim: "O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende." Amém, queridos? Essa parábola é uma parábola muito conhecida, né? E trazida de uma forma, muitas vezes, na questão de salvação. Mas eu queria meditar com a igreja de uma forma diferente aqui, de uma intimidade, de uma perca que talvez tenha acontecido na sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus começou a falar essa parábola, ele falou até uma antes, que era da ovelha perdida. E ele dizia, né, que quando um pastor perdesse uma das suas ovelhas, ainda que ele tivesse um monte de ovelhas, mas que ele perdesse uma, ele tinha que ir ao encontro daquela ovelha, porque tinha se perdido algo naquele rebanho, uma vida tinha se perdido. Então Jesus enfatiza aqui, nessas duas parábolas, a questão da perda. Inclusive, depois, ali no verso 11, o Jesus continuou falando a parábola do filho perdido, né? Ou seja, a parábola daquele filho que desperdiçou toda a sua riqueza, foi e deixou lá a casa do seu pai. Então, aqui Jesus relata nessas parábolas muitas perdas que às vezes nós, como seres humanos, perdemos. Mas essa mulher, ela traz algo muito especial para nós aqui, queridos, nessa manhã. Essa mulher tinha uma dracma, né, que era um valor para ela naquela época, que era algo que era de muito valor para ela e que ela poderia sair gastando, que ela poderia sair usando, mas ela perdeu essa dracma, né? Ela perdeu. E aí Jesus enfatiza, ó, qual dessa mulher, né? Qual uma mulher que perdeu uma dracma, que perdeu algo, né? Não sai, né? Não varre a sua casa, não acende a sua candeia para procurar algo que tenha perdido. E nessa manhã o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração, e eu não sei qual que tem sido a sua perca, talvez nesses momentos difíceis que nós estamos passando, esse momento de pandemia, a sua perca tenha sido grande, talvez do seu emprego, né? Talvez de um ente querido que tenha falecido, talvez de um filho que não está mais na casa do Senhor, né? Talvez providência que não tenha chegado, talvez algo que você tinha de muito valor e se perdeu no meio dessa tribulação. Mas o Senhor está nos chamando, queridos, nessa manhã, para a gente procurar, para a gente ir em busca. Talvez nessa manhã você tenha perdido até a sua espiritualidade, até a sua intimidade com Deus. E nessa manhã o Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós, olha, faça como essa mulher, né? Acende uma candeia. Amigos, e quando nós falamos de acende uma candeia, nós estamos falando da luz, né? Do Espírito Santo. Nós estamos aqui dizendo que nós precisamos procurar. Aquela mulher tinha uma candeia para poder ser acesa e procurar na casa dela, procurar aquela dracma, porque ela sentiu que ela tinha perdido algo, ela sentiu que havia algo que não estava completo na vida dela, porque havia uma perda. E nessa manhã, eu não sei qual foi a tua perda, eu sei das minhas, mas eu não conheço a tua. Mas o nosso Deus, que é Deus de longe, Deus de perto, Ele conhece as minhas e as tuas perdas. E Ele está dizendo para mim e para você, é um momento de nós procurarmos. É um momento de nós buscarmos como ele diz aqui, né? Atentamente nós procurarmos o que ele colocou em nossas mãos. Então, se foi algo que você tinha, antes eu cantava, antes eu pregava, antes eu orava, chegou o momento, queridos. Não há nenhuma guerra que o Senhor não queira nos ensinar algo. Nós estamos vivendo, sim, queridos, numa guerra
guerra que a gente chama até de uma guerra biológica, e numa guerra invisível, e numa guerra que não existe nem ricos e nem pobres. Todos nós podemos ser atingidos, mas no meio dessa guerra, nós precisamos procurar atentamente o que nos falta para guerrear, o que nos falta, o que nos está faltando, o que nós perdemos para guerrear nessa guerra, porque o Senhor quer levantar nesse tempo, queridos, um exército forte, um exército que não está com medo, mas um exército que tenha, sim, preocupações em vencer o inimigo, né? Medos nós vamos ter, mas o Senhor está dizendo aqui para nós, se encoraja, faça como essa mulher que tinha essa dracma que perdeu, mas que atentamente ela foi varrer a sua casa, ela foi colocar a sua casa em ordem, porque varrer a casa também aqui significa para nós colocar a nossa casa em ordem. Aí nos traz a lembrança até de Ezequias, quando Isaías foi falar para ele, quando ele estava num momento difícil, até a beira da morte, Isaías diz para ele, olha, põe a tua casa em ordem, para que tu vivas e não morra, né? Então o Senhor nessa manhã está querendo falar conosco, queridos, de uma forma muito grandiosa, dizendo, olha, procura atentamente o que você tem perdido, procura, seja o que for, é momento de intimidade, querido. Nós estamos vivendo no momento que nós precisamos nos achegar a Deus. Nós precisamos buscar os nossos dons mais íntimos que o Senhor nos deu, que o Senhor nos capacitou, habilidades que o Senhor nos deu para sermos usados, para sermos a diferença. Não foi em vão que o Senhor disse para nós, né? Disse para os discípulos dele, olha, seja o sal da terra, seja aquele que dá gosto, seja a luz desse mundo, queridos. Então, assim como essa mulher que foi procurar, que acendeu a candeia, que varreu a casa, que disse, né, que ela tomou uma postura de reação. Eu preciso procurar a minha dracma perdida. Eu vou encontrar. Se eu acender a candeia, se eu varrer a minha casa, se eu colocar a minha casa em ordem, eu vou encontrar a minha dracma perdida. E nessa manhã, que nós venhamos, queridos, dizer assim, Senhor, eu não sei, Senhor, aleluia, o que talvez tenha faltado na minha vida, mas eu quero procurar, eu quero achar, porque eu quero, é momento de eu ter intimidade contigo, né? Se foi algo muito precioso, queridos, busque, porque também, da mesma forma que nós buscamos e que o Senhor nos ajuda a encontrar, é um momento de restituição, porque a Bíblia diz aqui que depois que ela varreu até encontrar, que ela não desistiu, veja que o Senhor sempre está pedindo uma ação nossa, uma ação, uma reação nossa, para que nós possamos caminhar. Assim como ela varreu, ela colocou tudo em ordem para encontrar aquela dracma, e depois veio a alegria, né? É tão linda essa passagem que ela diz assim, olha, eu vou reunir agora as minhas amigas, as minhas vizinhas, para que elas vejam, para que elas presenciem que eu perdi a dracma, mas que eu a encontrei. Eu perdi algo de valor. Ela estava tão feliz, queridos, de ter encontrado aquilo que ela tinha perdido, que ela foi chamar as amigas, ela foi chamar as vizinhas, para que todos pudessem se alegrar com ela. Nessa manhã, é uma manhã de restituição também. É uma manhã que, se você se colocar na posição, se você se colocar na brecha, se você disser, Senhor, eu vou acender essa candeia, eu vou encontrar aquilo que está perdido na minha vida, eu vou me colocar na posição, eu vou reagir. O Senhor vai restituir, queridos. O Senhor vai restituir o teu casamento, seja ele se estiver com algum problema, ou mesmo até um rompimento. A gente não sabe, porque quem conhece a intimidade de um casal é Deus. Deus pode restituir o teu casamento. Deus pode restituir na tua casa a salvação do teu filho. Deus pode restituir o emprego, uma porta aberta. É tempo de restituição, mas procura atentamente o que está faltando na tua vida, porque o Senhor, aleluia, eu creio que o Senhor nessa manhã está visitando os nossos lares, as nossas casas, e restituindo, dando restituição como Ele deu a essa mulher. Ela achou aquilo que ela havia perdido, né? E ela logo se alegrou. Então, nessa manhã, eu tenho certeza que assim que você encontrar aquilo que o Senhor, né, colocou no seu coração para buscar atentamente, você também vai se alegrar. Você também vai convidar a sua família, você também vai convidar seus amigos, você também vai convidar seus vizinhos para se alegrar junto contigo. Porque eu tenho certeza que Deus está preparando mesa para nós, queridos. Deus é aquele que prepara a mesa no deserto.
certo. Deus é aquele que prepara tudo, então não tenha medo. Deus cuida de mim e de você. Deus cuida das nossas casas. Deus cuida das nossas famílias. Então não tenha medo, apenas procure, apenas reaja como essa mulher reagiu. Estamos vivendo em um tempo que às vezes nós queremos ficarmos influenciados com notícias ruins, com noticiários ruins, que querem nos abater, com profecias que nem sabemos ainda, né, que são de Deus, né, porque a Bíblia diz, a Bíblia nos ensina a não julgarmos os profetas, mas temos cuidado com aquilo que nós ouvimos, com as profecias que nós ouvimos e podemos julgar, mas entra no teu coração, né, se esse for o tempo, irmão, se esse for o tempo de Deus, se essa for a década, se esse for o século, se esse for o momento de Deus arrebatar a sua igreja, que nós possamos estar preparados como aquelas virgens prudentes. A Bíblia diz que existia azeite nas virgens prudentes e outras não tinham azeite porque quiseram se preparar depois, e não existe tempo para depois, irmãos. O nosso tempo é hoje, o nosso tempo é agora, que nós possamos estar com as nossas lamparinas todos os dias, cheias de azeites, cheias, dizendo: Senhor, eu estou preparada. Eu estou aqui atentamente, ainda que o Senhor venha buscar a sua igreja, ou que nós vamos para Ele, né, queridos? Porque isso pode acontecer, mas que nós estejamos firmes, e possamos fazer que nem aquela mulher, porque se aquela mulher não achasse aquela dracma perdida, queridos, quanto seria a frustração dela? Eu fico pensando quanto que ela não ficaria frustrada, e muitas vezes nós estamos assim, né? Talvez nós estamos procurando nos lugares errados, nós estamos procurando coisas nos lugares errados. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós aqui nessa manhã: procure na tua casa. E casa, querido, significa intimidade, né? Casa é nossa. Na minha casa só entra quem eu amo, né? Ou entra a minha família e entra as pessoas que eu amo, que eu considero muito. Não é isso? A nossa casa é um lugar de refúgio nosso, é um lugar de intimidade nosso. Por isso que ela foi procurar na casa dela. Ela sabia que estava na casa dela. E que nessa manhã o Senhor levante um exército de homens e mulheres capazes de procurar a sua dracma perdida. Procura aí dentro do seu coração. Procura aí dentro da sua alma. O que está perdido, o que se perdeu nesse tempo de angústia, o que se perdeu no tempo dessa luta. Queridos, eu quero dizer para você que no meio de uma guerra, a gente sabe que saem muitos soldados feridos. Soldados que são feridos, sim, pela guerra, ficam cicatrizes. Mas uma coisa eu tenho para te dizer, que essas feridas e essas cicatrizes não são para nos derrotar, são para nos amadurecer, são para nos darmos sabedoria em tudo, para nos fortalecer, né? Porque como o apóstolo Paulo diz, que ele combateu o bom combate. Ele combateu, ele tinha combatido o bom combate. E que nessa manhã, a palavra para nós nessa manhã seja reação. Reação. Eu preciso reagir. Eu preciso encontrar a minha dracma perdida. Eu preciso achar ela. E eu só vou achar ela, porque você pode estar perguntando: irmã Edivânia, como é que eu acho essa dracma? Como é que eu acho algo que eu tinha perdido? Eu gostava de louvar, eu gostava de pregar, eu gostava de orar. Como é que eu faço para encontrar? Como é que eu faço para ter isso novamente? Eu tinha uma família, né, que estava sempre à mesa, que estava cantando, e hoje parece que eu não tenho isso. Como é que eu faço para encontrar isso? Irmãos, a receita é tão simples, né? A receita é orar, Ore, o Senhor vai te dar discernimento, o Senhor vai te dar estratégia. Irmãos, eu gosto de dizer que o nosso Deus, ele é especialista em dar estratégia para nós. Nós que às vezes queremos fazer as nossas, mas o Senhor, ele é especialista em dar estratégia. A Bíblia diz que quando Josafá estava no meio daquela guerra, que ele nem sabia o que ia fazer, ele foi orar, né? Foi a saída dele buscar uma resposta de Deus, buscar algo da parte de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor logo revelou para Josafá: olha, Josafá, não fique inquieto, né? Fique despreocupado, porque essa peleja você não terá que lutar. Quem vai lutar por você e por esse povo sou eu. Eu vou lutar. Então que nessa manhã você coloque o general, que você coloque o nosso Deus na sua frente,
para essa guerra. Muito tem sido as preocupações. Será que vai ser? Será que vai acontecer? Mas o nosso Deus está guerreando por nós. Então, seja qual for o que você precisa fazer, talvez eu não tenha uma receita pronta para te dar, porque se eu tivesse uma receita pronta, com certeza eu te daria nessa manhã. Mas eu tenho algo que é muito eficaz e que eu posso dizer para você nessa manhã. Ore. Ore, busque de Deus a estratégia. Diga para Deus, Deus, eu preciso de uma estratégia para buscar a minha dracma. Eu preciso encontrar ela. E eu quero que o Senhor me dê uma estratégia para que eu possa, seja algo que está fora, seja algo que não está no lugar, eu quero colocar no lugar. Queridos, é tempo agora. É tempo que o Senhor vai medir o seu povo. O Senhor vai medir o seu povo. Como eu disse há algum tempo atrás, escrevi lá no nosso grupo, né, que nós possamos estar como Abacuque, que orava pelaquela nação, porque aquela nação estava vivendo uma guerra, estavam sendo saqueados. Mas Abacuque orou e ele disse para o Senhor, Senhor, nós não morreremos. Porque eu sei que o Senhor vai lembrar dessa geração. Eu sei que o Senhor vai ter misericórdia dessa geração. E eu tenho certeza, irmãos, que esse é o momento que nós precisamos fazer, né? Orar pela nossa nação. Pedir a Deus que sare essa nação. Mas que antes de tudo isso, Ele sare a nós. Nós precisamos estar sarados, porque não existe soldados que saiam para guerras feridos. Os soldados precisam estar, quando eles são alistados, eles precisam estar bem fisicamente, né? Eles fisicamente, para ir para uma guerra, eles precisam estar bem, né? Então nós precisamos estar bem, precisamos estar com a nossa mente, que é a mente de Cristo, que a nossa mente seja renovada toda manhã, irmãos. Peça a Deus, Deus, renova a minha mente, traga uma renovação na minha mente todas as manhãs, porque eu quero ter a tua mente, eu não quero ter a minha mente, porque a minha mente, ela é falha, ela é todo dia, a nossa mente, queridos, ela é bombardeada com tristezas, com angústias, com ansiedade, né? Ansiedade, essa doença que tem tomado conta do mundo, do século. Mas a nossa mente, ela precisa ser renovada. Ela precisa ser uma mente renovada. Então, ore a Deus, busque a Deus e diga, Deus, eu preciso ser um soldado firme. Eu preciso ser um soldado fisicamente e mentalmente. Eu preciso, que é mais importante, porque a nossa guerra, querido, não é contra as hostes espirituais da maldade, né? A nossa guerra é às vezes, contra nós mesmos, né? O que nós pensamos, o que nós fazemos, a postura. E nesse tempo, eu posso dizer para você, que nesse tempo que nós estamos, desse tempo de guerra, será nos cobrado qual será a nossa posição. Qual é a posição que nós estamos tendo para vencer essa guerra? Eu não posso dizer, eu posso dizer da minha posição, mas eu não posso dizer da tua posição. Mas o Senhor está perguntando para mim e para você nessa manhã, qual é a tua posição? Como é que você está se pondo no meio dessa guerra? Porque conforme for a sua posição, ela falará muito. Ela falará muito para a sua vida. Ela falará, ela responderá, ela anunciará, né, o que você realmente tem sido no meio dessa guerra. Você tem sido bênção no meio dessa guerra? Você tem sido ajudador? Você tem sido aquela pessoa que ora, aquela pessoa que quando alguém vem angustiado e você não traz uma palavra de desânimo, mas traz assim, olha, nós vamos vencer. Eu sei que o tempo tá difícil, mas nós vamos vencer, né? Nós vamos passar. Então seja um soldado, querido. Se apresente, como a Bíblia diz, como Timóteo ensinou, né? Seja um soldado de valor. Seja um soldado que não tenha medo, que não tenha do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, que maneja bem aquilo que o Senhor deu. Seja como essa mulher que não se conformou. Eu quero convidar nessa manhã vocês, irmãos queridos, sejam inconformados. Eu quero convidar um povo que seja inconformados com este mundo, porque nós andamos na contramão deste mundo, queridos. Nós estamos aqui como peregrinos, então sejam inconformados.
Mas sejam inconformados com a verdade, com essa palavra. Sejam inconformados para dizer, Senhor, eu vou achar, eu vou atentamente procurar o que está perdido, porque eu sei que eu vou encontrar, eu sei que eu vou guerrear. Seja inconformado e que o Senhor nessa manhã nos dê esse espírito mesmo, sabe? De alegria, de alegria, de força, né? Que o Senhor nos dê a coragem que deu a Davi quando Davi veio aquele gigante e todos ali ficaram com medo e achando que Davi não ia derrotar aquele gigante. Mas dentro dele havia uma coragem que não foi dele, queridos. Tenha certeza disso. Foi uma coragem que Deus deu para Davi. Foi uma coragem que Deus disse para ele, olha, eu vou te capacitar. Alguém está te olhando. E não vendo capacidade em você, mas eu vou te capacitar, eu vou te encorajar e você vai vencer este gigante, você vai derrotar este gigante, não pela sua força, mas pela minha força. E nessa manhã o Senhor está dizendo aos nossos corações, eu vou te capacitar para encontrar essa dracma perdida, eu estou te dando força, eu estou te dando coragem, porque você faz parte de um exército que vai morar no céu, irmãos, e o céu é tomado à força, o céu não é feito de qualquer jeito, não entra de qualquer jeito, o céu é tomado à força, é tomado à força, é quando nós estamos aqui dizendo, Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei como será, mas eu coloco a minha dependência totalmente em Ti. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, queridos, fique com essa palavra e procure atentamente aí na sua casa, dentro de você, o que está perdido, o que precisa ser restaurado. E faça, tome uma posição. E eu tenho certeza que o Senhor nos ajudará. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe o seu lar. E não se esqueça de orar. O Senhor está procurando nesse tempo homens e mulheres que se voltem para Ele, que sejam cheios de oração. Não importa o horário, não importa o tempo que você tenha, mas ore, clame ao Senhor nessa manhã, clame ao Senhor em todos os tempos da sua vida. Nos coloquemos como Daniel, nos coloquemos nessa posição, podemos citar, né? Podemos ter como exemplo o nosso irmão Daniel, que orava 3 vezes ao dia, porque era a única ferramenta que ele tinha, mas a ferramenta de mais valor. Ore e ache a sua dracma perdida. Amém, queridos? Que Deus abençoe nesta manhã. A paz do Senhor.